corredores! Está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, porque hoje é sexta-feira, é dia de apresentar mais um tênis de corrida. E o tênis de hoje é um calçado controverso. Recebo muito e-mail de viewer, de espectador, de gente perguntando sobre esse tênis, se ele serve para mim, ele serve para o meu peso, ele serve para a minha corrida. Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas da linha Free Flyknit, modelo 3.0, lançamento da Nike no mercado. Bom, gente, como eu estava falando, muita gente me pergunta sobre esse tênis. Primeiro, porque ele tem um apelo de marketing muito forte da Nike. A Nike investe muito na linha Free e a linha Free tem uma configuração totalmente específica. É um tênis revolucionário, é um implemento que a Nike coloca no mercado que incentiva os corredores a pisarem de uma maneira mais natural, incentiva os corredores a pisarem da maneira que teoricamente seria a maneira mais correta. Existem estudos que levantam que os corredores que pisam com o meio pé são corredores que vão ter menos lesão no futuro. Se isso é comprovado, se isso é 100% verídico ou não, são estudos. Então a gente aqui levanta os estudos, não bate o martelo em nenhum deles, mas é óbvio que como uma tendência de mercado, diminuir os drops, prover os corredores de calçados que possibilitem, que façam com que ele pise com o meio pé, e uma vez que a gente entende que, de acordo com a maioria dos estudos, os corredores que pisam com o meio pé são corredores que vão ter uma corrida mais preservada, é óbvio que a gente incentiva esse tipo de calçado e incentiva esse tipo de política do ponto de vista da marca de investir também nesse mercado. Bom, então vamos começar mostrando aqui na câmera aproximada da Virbi. Eu vou até desfazer o laço para vocês verem de perto. Esse aqui é o Nike Free Flyknit 3.0. Como vocês podem ver, ele mantém aquela plataforma Phylon, que é aquela plataforma de solado, um solado mais denso, com o formato hexagonal. Como vocês lembram, eu já falei isso no review do ano passado. Aliás, para quem estiver interessado em ver a família Flyknit do ano de 2014, o link está aqui embaixo, é só ir lá dar uma olhada. As mudanças desse calçado para o calçado da linha 2014 são quase imperceptíveis, são bem sutis, mas uma das coisas que foi bem preservada foi o solado hexagonal. Por que ele foi preservado? Porque ele é super bacana. Primeiro, que ele expande, ele tem sulcos maiores na parte central e sulcos menores na parte da frente. Para que isso? Para ele te dar mais mobilidade, mais dinâmica na mudança de direção. Essa é a característica principal desse solado. Aí você fala assim, pô, mas esse calçado é um calçado leve, um calçado minimalista? Esse solado deve ser uma pluma. Não, eu já falei sobre isso no review anterior. Esse solado é um solado mais denso do que os calçados, por exemplo, do que o Lunarlon, que é outro material que a Nike também disponibiliza no mercado. Por que é um material mais denso? Porque esse calçado tem quase zero de suporte, ele não tem nada, não tem nenhuma peça, nem plástica, nem mais, que dê mais firmeza na contenção das imperfeições da sua pisada. Ou seja, se você colocasse aqui um solado Lunarlon, que é um solado extremamente leve, extremamente aerado, você teria no pé um calçado muito suscetível a desvios de pisada e muito suscetível a cair mal em pés imperfeitos, em pisadas imperfeitas. Então o que a Nike faz? Ela tira o suporte na parte de cima, coloca um cabedal que é praticamente uma meia elástica em cima do pé, mas ela provê o corredor com um solado um pouco mais denso, que dá uma absorção de impacto mais bacana. Não tem exatamente o que a gente chamaria de retorno, de propulsão de energia, mas ele aguenta mais o tranco do que se fosse um solado mais aerado, mais leve, como o solado Lunarlon. Bom, mostrando de novo para vocês, no modelo anterior, se vocês forem ver o review, vocês verão que ele tinha várias linhas de desenhos diferentes na parte do cabedal, e cada linha de desenho, que era o famoso quadriculadinho do 3.0 no último modelo, cada linha de desenho tinha uma elasticidade específica. Esse tênis mantém o mesmo tipo de tecnologia. Na parte externa do pé, que é essa parte que estou mostrando aqui, existe essa tecnologia de materiais elásticos com elasticidades diferentes em cada tipo de desenho, e aí vocês vão ver na aproximada, cada desenho tem uma elasticidade diferente. Na parte interna do pé, já mudou. Nós estamos falando de um calçado que tem um material fixo, que a elasticidade dele na parte interna do pé é quase zero, que é justamente para prover um pouquinho mais de suporte
a mesma característica, para prover um pouquinho mais de suporte onde normalmente não existiria. Então você tem um material que é super elástico na parte de cima do pé, onde os seus dedos vão trabalhar, onde você vai ter a movimentação interna do pé dentro do tênis, aqui ele é bem elástico, mas na parte do arco do pé, na parte interna, nessa parte interna aqui, a elasticidade é quase zero. O bocal do tênis é um bocal com bastante elasticidade, é aquele mesmo negócio. Se você tivesse um tênis sem cadarço, você conseguiria correr. Óbvio que com o decorrer da tua corrida, o tênis vai ficando mais maleável, vai criando mais espaços, vai ficando mais amarrotado com o decorrer do tempo. Então, o cadarço ajuda a que daqui a 200, 300 quilômetros você ainda tenha um tênis que você consiga amarrar. Mas, mesmo sem meia, e eu só uso esse tênis aqui sem meia, você consegue ter um tênis bem amarrado, bem atachado ao seu pé, e não necessitaria do cadarço para fazer essa amarração, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre o Free Flyknit. Nós estamos falando de um tênis que tem 245 gramas. Parece menos, né? E é verdade, a impressão que ele dá é de ser um tênis um pouquinho mais leve. Então um pouquinho mais pesado que o seu modelo anterior. 245 gramas nesse modelo aqui, que é o 42. Para calçados um pouquinho menores, aí o peso vai mudando. Mas o peso do calçado mora, como eu falei, na parte da densidade do solado, até porque a parte de cima é uma meia com uma certa espessura, mas é praticamente uma meia, não tem nenhum tipo de estrutura. A não ser por uma dupla camada de sobreposição, vou botar aqui bem pertinho, não sei se dá para ver isso, vou tentar aproximar na Virbe, mas é quase imperceptível, fica no contraforte esse material aqui, onde você está vendo o V, esse V aqui atrás, esse V aqui atrás. Esse V mais preto é um material que tem uma dupla camada de knit e faz com que o contraforte tenha um pouquinho mais de suporte e te proporcione um direcionamento de passada um pouquinho acima do que era o antigo 3.0. Mas, tirando isso, nada de suporte, zero de suporte. Ainda falando um pouquinho da amarração. A amarração desse calçado trabalha, como o modelo anterior, o Dynamic Flywire. O que é o Dynamic Flywire? São esses fiozinhos que prendem o cadarço no calçado. Para que eles servem? Quando você puxa e dá a amarração, o fiozinho que está preso lá embaixo, ajuda a abraçar a amarração, abraça o seu pé, vai até a parte da sola do pé. A base desse fiozinho fica aqui na sola do pé e quando você puxa o cadarço, você tem uma amarração mais complexa e que te dá... Teoricamente, eu acho que não seria necessário especificamente o Dynamic Flywire nesse calçado. Ajuda, óbvio que ajuda, mas por ser um calçado que você usa sem meia, que você tem treinos específicos para ele, talvez não precisasse. Ajuda, mas não seria necessário. Bom, vamos entrar agora nas partes polêmicas desse calçado, porque não é um calçado simples, é um calçado que eu falo para todo mundo pelo e-mail, normalmente pelos comentários do YouTube, não é qualquer corredor que pode usar o Flyknit 3.0. Ele é um calçado de 4 mm de drop e é um calçado que ele não tem nenhum sistema de torção, não tem nenhum suporte e não tem nenhum sistema de contenção de impacto específico. Ou seja, a minha opinião sobre esse tênis, se você é um corredor que tem uma pisada irregular, você deve evitar esse calçado. Por que você está falando isso? Porque se você não tem nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de contenção da irregularidade da sua passada, você pode intensificar esse desvio que a sua passada já tem. E aí, meu amigo, depois de 100, 150, 200 quilômetros, o que é uma ligeira escapadinha de pronação pode se transformar numa pronação mais severa e isso, eventualmente, estou falando pronação como exemplo, mas qualquer outro tipo de irregularidade pode se transformar numa irregularidade mais severa e você pode ter problemas. Esse calçado é um calçado para quem tem uma pisada neutra e ele vem escrito no release do produto, calçado para pisada neutra. E eu colocaria embaixo, assim, grifado, em amarelo limão, neutra, neutríssima, porque se você tem uma pisada neutra com uma leve supinação, uma leve pronação, o que é uma leve irregularidade se transforma numa irregularidade proeminente nesse calçado. Ele é um tênis para quem quer fazer a transição para pisada com meio pé, é um tênis para quem não entra com o calcanhar. E
Agora vamos falar dos pontos positivos e negativos do Free Flyknit. Eu já ia falar sobre o calcanhar, só que eu vou deixar isso para os pontos positivos e negativos. Então vamos falar dos pontos negativos e positivos do Free Flyknit 3.0 da Nike. Bom, o primeiro ponto negativo desse calçado mora aqui embaixo. O solado é espetacular, eu gosto muito do hexagonal, eu acho que esse lance de te dar mudança no direcionamento da passada é verídico, é bacana, é um solado denso, ele funciona bem, mas eu não entendo porque um calçado que é feito para quem pisa com o meio pé tem um sistema de conter a abrasão na parte do calcanhar. Eu vou mostrar de perto na vídeo para vocês verem. Essas borrachas injetadas pretas que ficam no calcanhar servem para você conter a abrasão, para não se desgastar o calçado. Você só colocaria essas borrachas num calçado para corredores que entrem com o calcanhar. Se você está falando de um calçado que é feito especificamente para um corredor que entra com o meio pé, para que colocar uma borracha anti-abrasão no calcanhar? Não faz sentido. E aí me levanta o ponto negativo número 2 desse tênis, que é a Nike coloca esse calçado no mercado e explora o consumidor que compra esse tênis pelo visual e não pelo que ele é tecnicamente. E isso pode ser um grande problema, porque quando você vende esse calçado como um calçado comum, você não passa para o comprador os possíveis problemas que ele pode ter utilizando um calçado desse, caso ele tenha irregularidades de passada. E isso pode ser muito sério para um corredor. Você pega um cara que entra com o calcanhar, e uma pisada pronada que entra com o calcanhar, que está lotado por aí, e o cara compra esse tênis, esse corredor é um corredor que potencialmente pode criar uma lesão. E o fato de você colocar essas borrachas com abrasão aqui é justamente para dar um pouquinho mais de suporte para aquele cara que entra com o calcanhar. E então aí existe um erro de estratégia de marketing. Ou esse tênis é um tênis para quem entra com o meu pé, ou esse tênis teria que ter um pouco mais de suporte para ser um tênis para quem entra com o calcanhar. E aí, no meu ponto de vista, esse talvez seja o pior ponto, o ponto mais negativo desse calçado, certo? Vamos aos pontos positivos do Nike Free Flyknit 3.0. Aí agora vamos falar dos pontos positivos. E o primeiro ponto positivo também está no solado. Ele tem uma outra tecnologia anti-abrasão na parte do dedão, aqui na frente, na parte de baixo do dedão. E por que isso é legal? Isso é legal porque o corredor que entra com o meio pé, ele tem que fazer a terminação da passada, o movimento de decolagem, ajudado pelo dedão. Por quê? Porque ele não tem a caída com o calcanhar. Quando você corre com o calcanhar, você joga o peso do corpo em cima do calcanhar e espera o retorno da tecnologia de amortecimento que você tem. Nesse calçado, você é obrigado a fazer uma transição de passada mais regular e para isso você vai usar mais o dedão do que você usaria num calçado comum. Para isso, a Nike coloca aqui na frente uma borracha anti-abrasão que ajuda a não desgastar o calçado. Essa está certa, essa está errada. Então, entender um pouquinho mais qual dessas borrachinhas injetadas que a Nike coloca no solado do tênis. O segundo ponto positivo desse tênis é que ele pode ser o melhor parceiro de um corredor que está buscando a transição de passada. Por que isso? Porque se o cara está tentando pisar com o meio pé, ele normalmente pisa com o calcanhar, um calçado que tenha uma estrutura de contenção de impacto no calcanhar pode atrapalhá-lo. E aí a gente está falando que a maioria dos calçados, às vezes o calçado tem drops baixos, mas ele tem muito material no calcanhar. E esse calçado, como você pode perceber, ele é praticamente plano e praticamente o drop dele é de 4 milímetros, mas ele não tem uma estrutura na parte do calcanhar. Ele é praticamente a mesma estrutura da parte de trás até a parte da frente, contando com os 4 milímetros de drop, é claro. Mas dificilmente um corredor larga o peso do corpo completamente nesse tênis. Ele tem um pouco de medo de fazer isso. Isso transforma esse tênis num potencial parceiro para quem quer fazer a transição. Se você está afim de fazer a transição, mas ainda não conseguiu, ainda está tentando, mas não está conseguindo, está usando seu calçado normal e está tendo dificuldade, com esse aqui você vai ter menos dificuldade, o que transforma esse tênis numa ferramenta poderosa para quem está afim de correr com o meio pé. Certo? Então, relembrando para você que está afim de usar o Free Flyknit 3.0. Depois não fica mandando me pergunta lá sobre posso usar ou não posso. Tá aqui no vídeo, é mó fácil. Se você pisa calcanhar, não pode. Se você pisa com meio pé, pode. Se você tiver irregularidades na passada, não pode. Se sua pisada for neutra, regularzinha, pode. Certo? Relembrando, 4 mm de drop, 245 gramas e está à venda no mercado pelo preço sugerido de R$ 599. Um pouquinho acima do que a gente espera, mas tecnologia diferente, calçado com uma outra manufatura, então tá valendo. Esse foi o Nike Free Flyknit 3.0 da Nike, espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem tem mais. Um grande abraço para você, até a próxima. Tchau!